Você não está preso, está apenas indeciso. E é justamente essa indecisão que te mantém girando em círculos, tropeçando nas mesmas dúvidas, repetindo os mesmos erros, desejando mudar sem nunca romper de verdade com o que te prende. Há uma decisão que muda tudo. Uma decisão que não apenas ajusta a rota, mas queima os mapas antigos, destrói as pontes do retorno, silencia as vozes da hesitação e dá início ao nascimento do homem que você sempre soube que poderia ser. Ela não grita. Ela não pede licença. Ela não oferece alternativas. Ela apenas se impõe, como uma sentença inegociável. E essa decisão é sua. Toda vez que um império nasceu, ele nasceu de um homem que ousou queimar seu caminho de fuga. Nenhum dos grandes construtores da história teve sucesso porque mantinha opções em aberto. Eles chegaram onde chegaram porque, em algum momento, disseram: não há volta. É esse tipo de decisão que mata a distração, que encerra a procrastinação, que apaga a versão antiga de si mesmo sem pedir desculpas por isso. Se você continuar ouvindo essa mensagem todos os dias e agir com base no que ela desperta, o homem que você é hoje não vai sobreviver. E tudo bem, ele precisa morrer para que o verdadeiro possa nascer. Agora me escute com atenção. Há algo dentro de você que sabe que chegou a hora. Hora de calar o ruído externo e escolher com firmeza aquilo que você já sente. Porque o mundo não muda quando você pensa. Ele muda quando você decide, e decide sem volta. Se essa decisão já pulsa dentro do seu peito, então eu te peço, comprometa-se com ela agora. E se essa voz silenciosa que vive te chamando para subir, para ser mais, para finalmente se tornar, faz sentido para você, inscreva-se aqui e se mantenha conectado a essa energia diariamente. Há muito mais reservado para você, e o que vem a seguir pode ser a virada da sua vida. Agora, continue. Porque o que vou te dizer a partir daqui pode transformar cada manhã em um renascimento. Capítulo 1. O homem que não decide, não vive. Existe uma tragédia silenciosa que assola milhões de homens. Não se anuncia com gritos, nem se veste com cores chamativas. Ela sussurra. E o que ela diz é: mantenha suas opções abertas. Esse sussurro já destruiu mais sonhos do que o fracasso. Porque um homem com opções demais é um homem com compromissos de menos. E um homem sem compromisso é um homem dividido. Dividido entre o que deseja e o que tolera, entre o que sonha e o que aceita. Um homem indeciso não pode avançar, pois ele vive com uma mão na maçaneta da fuga. E ninguém constrói futuro olhando para o caminho de volta. Crescimento não nasce da flexibilidade, ele nasce da aliança, da entrega total. Como dizia Napoleon Hill, você precisa ter um propósito definido, precisa se casar com ele. Não namorar por conveniência, não flertar nos momentos bons, casar, jurar fidelidade. Apostar sua alma nisso. E isso só acontece no dia em que você olha no espelho e diz: tudo que não estiver alinhado com o meu propósito, agora é meu inimigo. Sim, pode soar duro, mas é libertador, porque a mente inconsciente não responde a intenções suaves, ela responde a ordens definitivas. Quando o subconsciente percebe incerteza, ele não te ajuda, ele te sabota. Ele começa a atrasar suas ações, a multiplicar suas distrações, a minar seu foco. E o pior, ele começa a acreditar que você não está pronto. Ele começa a arquitetar sua queda. A maioria dos homens não está confusa, está com medo, e o medo se disfarça de bom senso. Eles dizem ser flexíveis, dizem estar abertos. Mas o que estão dizendo de verdade é: quero a recompensa da entrega sem pagar o preço da renúncia. E isso é impossível. Olhe para Andrew Carnegie. Ele não se tornou o nome que moldou o aço apenas por estratégia. Ele o fez porque tomou a decisão de ser apenas uma coisa e decidiu com tal intensidade que eliminou toda a ambiguidade da sua visão.
Não havia plano B. Não havia meio termo. Ele apostou tudo no que acreditava. E é por isso que seu legado não é apenas histórico, é estrutural. O mesmo aconteceu com Henry Ford. Quando diziam que ele devia recuar, adaptar, suavizar sua visão, ele se recusou. Porque Ford sabia que flexibilidade na convicção é traição espiritual. Ele não estava construindo um carro. Estava moldando uma era. E não há espaço para talvez nesse tipo de missão. Capítulo 2. Sem plano B, o plano A se torna inevitável. Até que um homem diga com convicção, não existe plano B, ele nunca será dono do plano A. Enquanto ainda houver espaço para recuo, a mente se agarra a ele como uma criança assustada se apega a um cobertor. Isso não é cautela. É autoengano, e autoengano é a raiz de todos os fracassos que o homem se recusa a assumir. O subconsciente não obedece palavras brandas, ele responde a comandos gravados com fogo. A verdade é que sua mente age de acordo com o que você demonstra tolerar, não com o que diz que deseja. Veja bem, não se trata apenas de pensar positivo ou de repetir frases motivacionais. Trata-se de eliminar o caminho de volta de maneira visível, real, inegociável. O homem que diz, vou tentar, já programou o fracasso. O homem que diz, veremos o que acontece, está permitindo que o destino seja moldado pelas circunstâncias. Mas aquele que se posiciona, que elimina as alternativas e declara com atos o que vai fazer, esse sim move montanhas. Thomas Edison não inventou a luz por curiosidade. Ele fez isso porque tomou uma decisão. Não existia outro ele que teria feito algo diferente. Não havia identidade paralela, nem carreira alternativa, nem rota de fuga. Edison não era empresário nas horas vagas. Ele era inventor. Só isso. E foi essa integridade absoluta de identidade que fez a lâmpada acender. Não apenas a ciência, mas a decisão. Da mesma forma, Abraham Lincoln não hesitou diante da possibilidade de fracasso. Quando decidiu que a União Americana deveria ser preservada, ele não permitiu a si mesmo pensar em reversão. Não como ideia, não como plano, não como hipótese. O homem que decide de verdade não negocia com a dúvida. Ele ordena, e a mente obedece, não por medo, mas por clareza. Napoleon Hill ensinava que a decisão, clara, emocional e final, que reprograma o subconsciente. Enquanto houver hesitação, haverá sabotagem. Enquanto você diz que quer mudar, mas age como se ainda estivesse considerando suas opções, o velho eu continuará dominando. Você precisa declarar guerra ao seu antigo modo de viver. Precisa fechar todas as portas mentais por onde ele poderia voltar. Porque quando não existe mais caminho de volta, o único caminho possível é o da evolução. Você precisa entender, o subconsciente não responde ao que você quer, ele responde ao que você demonstra aceitar. Quando você fala em mudança, mas continua alimentando os mesmos padrões, ele percebe. E ele acredita no que você faz, não no que você diz. Por isso, as decisões devem ser seladas com ação. A ponte de retorno deve ser queimada não apenas com palavras, mas com atitudes visíveis. Apague o plano B, delete a conta antiga, corte o laço, elimine-o se não der certo. Porque quando a mente entende que não há refúgio, ela ativa uma força que você nem sabia que existia. Esse é o segredo dos que avançam. Eles não estão esperando uma garantia. Eles são a garantia. Eles não perguntam, e se falhar? Porque para eles, falhar não é o problema. O problema seria continuar sendo quem eram antes da decisão. Quando você aceita essa verdade, tudo muda. Você para de tentar. Você começa a viver como se já fosse. Você deixa de agir como quem deseja e passa a agir como quem já é. Não há transformação mais poderosa do que essa. Se você está cansado de começar e parar, de desejar e adiar, de sonhar e voltar atrás, é porque ainda mantém um vínculo com a versão antiga de si mesmo.
Ainda se permite repetir frases como: não é o momento certo, ainda não estou pronto, preciso de mais tempo. Mas tudo isso são formas elegantes de dizer: ainda deixei uma porta aberta. Agora, olhe com sinceridade. Veja como esses padrões se manifestam no seu dia a dia. Veja como você recua quando sente desconforto. Como se sabota quando começa a dar certo. Como encontra desculpas perfeitas para não agir. Isso não é falta de força, é falta de decisão. Quando a decisão é real, até o medo perde força. Não porque ele desaparece, mas porque você não se importa mais com ele. Repita para si mesmo: eu não deixo brechas. Eu não mantenho passagens secretas para o velho mundo. Eu sou o tipo de homem que decide com o corpo todo, com a alma inteira, com a vida completa. E é por isso que meu caminho não é uma possibilidade. É um destino. Este é o segundo passo. Reafirmar sua decisão todos os dias, até que ela se torne parte de quem você é. Não como um pensamento inspirador, mas como um código de conduta. A clareza do seu propósito deve ser tão forte que qualquer pensamento contrário seja imediatamente rejeitado como um vírus num sistema imune. Esse é o poder do homem que queimou a ponte. Ele não precisa motivação diária. Ele se move por identidade. Capítulo 3. A linguagem do novo eu. A transformação começa na mente, mas se instala na fala. O homem que deseja se tornar algo novo precisa aprender a falar como esse novo algo. Precisa abandonar o dialeto da hesitação e adotar a linguagem da decisão. Suas palavras são os tijolos da sua identidade, e ninguém constrói uma nova vida repetindo os velhos discursos. Expressões como "vou tentar", "se tudo der certo", "quem sabe um dia". Essas frases são armadilhas vestidas de prudência. Elas não revelam um homem em evolução. Revelam um homem dividido. É preciso matar o vocabulário do antigo eu, não com raiva, mas com firmeza. Você deve observar sua linguagem como quem guarda um portão sagrado, porque é exatamente isso. Suas palavras são comandos para o subconsciente e ele executa tudo que parecer ser verdade para você. Se você diz que está tentando, ele entende que você ainda não decidiu. Se você repete que está quase pronto, ele interpreta que ainda há margem para dúvida. E nesse espaço, o velho você sobrevive. Comece por isso. Pare de justificar a antiga versão. Pare de explicar hábitos que você já sabe que precisa abandonar. Cada vez que você defende um comportamento que atrasa seu crescimento, está reconstruindo, tijolo por tijolo, a ponte que deveria ter sido queimada. Frases como "eu sempre fui assim", "é difícil mudar", "um passo de cada vez". Todas essas são formas elegantes de recuar sem parecer que está desistindo. Mas recuo disfarçado ainda é recuo. Você deve usar a fala como arma, como escudo, como moldura daquilo que está se tornando. Diga: eu ajo com decisão. Diga: meu dia começa com clareza. Diga: minha palavra é ação. E não diga apenas quando estiver inspirado. Diga quando estiver cansado, quando estiver inseguro, quando tudo parecer difícil. Porque é nesses momentos que o velho eu tentará voltar. E você precisa estar pronto para combatê-lo, não com lógica, mas com uma linguagem que ele não entende. A linguagem do novo você. Lembre-se do que Napoleon Hill chamou de autosuggestion. A prática consciente de repetir frases que moldam a identidade. Ele não estava falando de motivação vazia. Estava descrevendo um princípio universal. O que você repete com emoção e clareza se torna real. Ford usava isso antes mesmo de sua primeira linha de montagem existir. Ele via os carros, sentia o ritmo da produção, respirava o futuro como se já fosse presente. Não era esperança, era decisão em forma de imagem. Você pode fazer o mesmo, precisa fazer o mesmo. Visualize-se como o homem que já vive como decidiu viver. Não espere se sentir pronto. Sinta-se enquanto age.
Repita: sou o tipo de homem que fecha as portas atrás de si. Não deixo opções em aberto. Minha única saída é vencer. Essas afirmações não são apenas frases, elas são códigos, são comandos. E quanto mais você repete, mais seu corpo responde. Aqui vai um exercício. Toda manhã, antes de fazer qualquer coisa, declare em voz alta 5 frases que comecem com: sou o tipo de homem que... Crie as suas. Ajuste conforme crescer. Atualize conforme evoluir. Porque o homem novo exige um novo código. E o código é falado. E fale como se estivesse dando ordens a um exército, porque você está. Seu exército é interno. É formado por hábitos, emoções, pensamentos e impulsos, e todos eles esperam comando. Se você não os lidera, eles lideram você. E sabe para onde eles levam? Para o velho eu. Aquele que você já decidiu enterrar. Afirmar a nova identidade não é fanfarronice. É construção. Não é teatro. É engenharia. Você não está fingindo ser quem não é. Está revelando quem sempre foi, por baixo das camadas do medo, da indecisão e do conforto. Está resgatando sua essência antes que o mundo te ensinasse a duvidar de si mesmo. Quando o novo vocabulário estiver firme, o novo comportamento virá. Quando o novo comportamento for repetido, o novo destino será inevitável, porque o destino nada mais é do que o resultado de milhares de decisões alinhadas com uma identidade clara. E identidade é decisão mantida com consistência. Você não pode ser 2 homens ao mesmo tempo. O velho e o novo não coexistem. Ou você fala como o antigo e revive a indecisão, ou fala como o novo e confirma sua evolução. Escolha e fale. Fale com força, até que as palavras se tornem carne, até que o seu subconsciente obedeça como se já fosse lei. Este é o 3º passo. Elimine a ambiguidade da sua fala. Adote um novo código verbal, um vocabulário que represente seu novo destino. E repita-o todos os dias, mesmo quando ninguém estiver ouvindo, porque o único ouvido que precisa escutar e obedecer é o da sua mente. Capítulo 4. Resistência. O teste da decisão verdadeira. Há um momento que chega para todo homem que decide mudar. Não é um momento de glória, nem de celebração. É um silêncio estranho que invade os dias logo após a decisão. A excitação inicial passa, os aplausos somem, as pessoas voltam para suas rotinas. E você, sozinho com o peso da sua escolha, começa a se perguntar: será que fui longe demais? Esse momento não é fracasso, não é fraqueza, é a resistência. Ela não aparece para quem está distraído. Ela não visita os indecisos. A resistência persegue apenas aqueles que ousaram cortar a própria rota de fuga. Ela testa a integridade da sua decisão. Coloca dúvidas em roupas de lógica. Disfarça medo de sabedoria. Veste cansaço com argumentos racionais. E se você não estiver firme, começa a negociar com o antigo você. É aí que muitos voltam atrás, não porque o plano era ruim, mas porque subestimaram o que viria depois da ponte queimada. O verdadeiro teste não é decidir, é sustentar a decisão nos dias em que nada parece mudar. E a única forma de passar por isso é repetindo sua decisão com tanta frequência que ela deixe de ser lembrança e se torne parte do seu corpo. Visualize. Reafirme, fale em voz alta. A decisão precisa deixar de ser uma meta anotada e se tornar uma ordem gravada. Napoleon Hill escreveu sobre o ritmo hipnótico, aquela tendência automática de voltar ao que é familiar, de repetir o que é confortável, mesmo quando não funciona mais. Se você não interromper esse ciclo com pensamentos definitivos, ele vai te puxar de volta como uma maré. Cada dia sem ação é uma chance para o velho eu ressuscitar. Cada desculpa é uma pedra colocada na reconstrução da ponte que você jurou destruir. O hábito de adiar, de relativizar, de esperar o momento certo é um convite para o retorno do passado.
E o passado, quando retorna, não chega gentil. Ele vem para retomar o trono. Aquele hábito antigo que você só deixou passar hoje. A rotina que você pulou porque não estava no clima. A desculpa pequena que parece inofensiva. Isso tudo não é detalhe, é sabotagem. Você não está apenas atrasando. Está reconstruindo. Está voltando a ser quem você lutou para deixar para trás. Por isso, queime de novo. E de novo. Queime os padrões, queime os pensamentos, queime os atalhos e, acima de tudo, queime as frases que sustentam o velho mundo. Não diga mais, vou ver como me sinto. Não diga, vou tentar mais tarde. Diga, eu ajo agora. Eu escolho sem retorno. Eu sou o tipo de homem que faz o que diz, mesmo quando é difícil. E quando o mundo tentar te puxar de volta, porque vai tentar, você precisa estar preparado, não com justificativas, mas com silêncio e decisão. Andrew Carnegie, quando começou a crescer, eliminou pessoas da sua vida que não estavam alinhadas com sua missão. Não com rancor, com convicção. Edison não recuou quando foi ridicularizado. Ele construiu o que acreditava, mesmo em meio à crítica. Lincoln foi acusado, pressionado, rejeitado, mas não retrocedeu. Porque todos eles sabiam que um homem não pode servir a dois senhores. Ou você obedece ao seu novo chamado, ou volta a alimentar sua velha prisão. O verdadeiro crescimento é solitário. Não porque você precise estar sozinho, mas porque poucas pessoas suportam o peso da mudança alheia. Quando você queima a ponte, você incomoda quem ainda espera o momento certo. Sua coragem escancara a covardia deles, e muitos tentarão, com palavras doces, reconstruir sua ponte por você. Não porque querem te ver fracassar, mas porque sua evolução ameaça a zona de conforto deles. Você não deve explicar sua transformação. Você deve vivê-la e deixar que os resultados falem por si. Você não deve pedir permissão para seguir. Deve agir como se o caminho já estivesse aberto, porque está. A ponte queimou. Não há retorno. Agora é só avanço. Capítulo 5. O renascimento é uma construção, não um evento. A maioria dos homens acredita que mudança acontece num instante, num momento mágico de clareza, como se a decisão de mudar fosse o suficiente para criar um novo destino. Mas não é. Decidir é apenas o disparo. O processo real é uma construção diária, silenciosa, feita de renúncias constantes, pequenas ações intencionais e reafirmações repetidas até que o velho você deixe, enfim, de existir. Você não se torna outro homem por declarar isso uma vez. Você se torna outro homem por viver como se já fosse. Isso exige disciplina, repetição e vigilância. Exige que você reescreva a imagem que tem de si mesmo, não como um rascunho, mas como um plano de arquitetura. É preciso desenhar, lapidar, atualizar e reforçar essa nova identidade até que ela se torne impossível de ser ignorada, por você e pelo mundo. Você precisa escolher, conscientemente, a imagem de quem você é agora. Não quem você está tentando ser, mas quem já decidiu que será. Essa é a essência do autoconceito. E o subconsciente só obedece ordens claras, emocionais e repetidas. Dizer, eu quero mudar, é fraco. Mas dizer, eu sou o tipo de homem que, com força e convicção todos os dias, até as células do seu corpo acreditarem nisso, é o que cria transformação de verdade. Escreva, declare, viva. E quando evoluir, atualize. Suas afirmações não devem ser eternas, elas devem ser verdadeiras. E toda verdade muda conforme você sobe. O que te serviu ontem pode te limitar amanhã. O novo homem precisa de novos comandos, e isso exige consciência. Por isso, repita diariamente: eu sou o tipo de homem que age sem hesitação. Eu sou o tipo de homem que cumpre o que promete. Eu sou o tipo de homem que lidera a si mesmo.
Eu sou o tipo de homem que honra seu próprio caminho, mesmo quando ninguém está olhando. Não diga essas frases como quem tenta acreditar. Diga como quem dá ordens ao seu exército interno. Fale como um general, como um arquiteto, como um rei. Não peça permissão ao seu subconsciente. Ordene, até que ele obedeça sem questionar. Isso não é autoajuda, isso é autocomando. Você não está se motivando, está se programando, está instalando um novo sistema operacional mental, está criando uma identidade que sustenta a vida que você quer viver, e uma identidade forte não precisa ser defendida. Ela se revela no modo como você anda, decide, fala, escolhe. Ela se torna evidente antes mesmo que você abra a boca. O homem que constrói sua identidade com clareza não vive em dúvida. Ele não precisa que o mundo o reconheça. Ele já se reconheceu. E é isso que muda tudo. A certeza que brota da repetição cria uma força que não depende de motivação, porque ela está gravada, está instalada, está viva. Você foi chamado para esse processo não por acaso, mas porque a versão atual da sua vida já não comporta a versão real de quem você é. E quanto mais tempo você permanecer onde está, mais dor sentirá. Porque sua alma sabe que há algo maior te esperando do outro lado da ponte, e ela só ficará em paz quando você chegar lá. Esse renascimento não virá com fogos de artifício. Ele não será celebrado pela multidão. Ele virá no silêncio dos dias comuns, quando você fizer o que disse que faria, mesmo sem vontade, mesmo sem energia, mesmo sem certeza. Ele virá quando você agir, não porque está inspirado, mas porque decidiu. E nesse instante, a decisão se tornará destino. Você não é um projeto em construção, você é o arquiteto do seu renascimento. E a cada escolha, a cada frase dita com convicção, a cada ação sustentada pelo novo código, você cava mais fundo as raízes do novo homem. A ponte foi queimada. A volta não é uma opção. E isso é a melhor coisa que poderia ter acontecido com você. Capítulo 6. Proteja sua decisão do mundo que não decide. Há um momento no caminho de todo homem em ascensão em que ele deixa de temer o fracasso e passa a perceber que o maior desafio não é cair, mas sustentar sua decisão diante de um mundo que ainda vive no comodismo. Você não será testado apenas pelas suas dúvidas internas, mas pelas dúvidas que os outros projetam sobre você. E muitas dessas dúvidas virão disfarçadas de conselhos. Não será raro ouvir: vai com calma, não precisa ser tão radical. Para que essa pressa toda? Mas a pergunta certa não é essa. A pergunta certa é: quantos anos eu já perdi sendo cauteloso? Quantas versões minhas morreram sem nem tentar viver de verdade? O homem que decide com finalidade ofende os que vivem em permanente adiamento. Sua clareza é um espelho. Sua ação expõe a estagnação alheia. E é por isso que você será incompreendido, criticado, até ridicularizado. Não porque esteja errado, mas porque está certo demais para o gosto de quem vive anestesiado. Andrew Carnegie entendeu isso cedo. Conforme sua visão se tornava mais ousada, ele começou a se afastar de pessoas que, embora bem intencionadas, não sustentavam o peso de sua missão. Ele sabia que uma grande construção exige um solo limpo, e isso inclui o ambiente. Amigos, colegas, vozes ao redor. Tudo isso precisa estar em coerência, e quando não estiver, deve ser removido. Não com violência, mas com certeza, porque o preço da hesitação alheia é a contaminação da sua própria força. Da mesma forma, Thomas Edison não se explicava. Quando suas ideias eram ridicularizadas, ele não parava para convencer os céticos. Ele seguia, ele criava, ele fazia a verdade se tornar visível por meio dos resultados. E é isso que você deve fazer também. Não defenda sua transformação. Demonstre. E se for preciso caminhar sozinho por um tempo, que assim seja. Porque o homem em chamas não precisa de plateia.
precisa de direção. É nesse ponto do caminho que a solidão se torna sagrada, porque ela prova que você não está mais vivendo pela aprovação, você está vivendo pela missão. E quem vive pela missão não negocia com a dúvida. Ele reconhece que parte da caminhada exige silêncio e que o reconhecimento externo, se vier, será apenas um eco da convicção interna. Você precisa entender. Muitas das pessoas que tentarão te dissuadir não fazem isso por mal. Fazem porque ainda acreditam que segurança é mais importante que propósito, porque nunca experimentaram a profundidade de um sim inegociável. E por isso, suas sugestões serão moldadas pelo medo, um medo disfarçado de prudência. Mas você não pode mais se guiar por essa bússola. O seu norte é outro, e o velho mundo não tem mais autoridade sobre quem você está se tornando. É agora que o seu círculo se revela. Quem te impulsiona, quem te ancora, quem te questiona com amor e quem te freia por medo. A sua decisão precisa de blindagem, e essa blindagem é feita de repetição, de ações diárias e de uma seleção intencional de quem caminha ao seu lado. Você não precisa de mais incentivo, precisa de menos distração, não precisa de mais informação, precisa de mais clareza. E clareza se cultiva em ambiente fértil. Muitos confundem firmeza com arrogância. Mas o verdadeiro homem decidido não é arrogante. Ele é inabalável. E essa inabalabilidade nasce do comprometimento com algo maior do que a necessidade de ser compreendido. Você não veio aqui para agradar. Você veio para realizar. E realização exige renúncia, inclusive da ideia de que todos vão entender sua jornada. Você não deve sua versão antiga a ninguém. E não precisa se explicar a quem não teve coragem de decidir por si. Continue avançando. Continue queimando as pontes invisíveis que ainda tentam te arrastar de volta. Continue afirmando em cada gesto que seu destino é inegociável e que sua decisão não depende de plateia. Ela depende apenas de você. Capítulo 7. A ponte queimou. Agora construa o que veio buscar. Chega um ponto na jornada em que você olha para trás e já não reconhece quem foi. As ideias antigas não fazem mais sentido. As desculpas que antes pareciam legítimas agora soam vazias. O desconforto que você temia foi substituído por uma nova forma de paz. A paz que só sente quem sabe que está fazendo o que veio fazer neste mundo. Nesse ponto, a mudança deixa de ser um esforço. Ela se torna um reflexo. Você já não precisa lembrar o que prometeu. Você é o cumprimento da promessa. A disciplina que antes era um fardo virou rotina. A clareza que parecia distante agora vive nos seus olhos. E o homem que antes precisava de motivação agora age por identidade. Você não chegou até aqui por sorte. Chegou porque decidiu. E essa decisão foi mais que uma escolha. Foi um rompimento com tudo que te mantinha menor. Não foi confortável, mas foi real. Você não pediu permissão para mudar. Você se convocou. E agora que está do outro lado, tudo em você exige continuidade, porque a ponte queimou e não há mais retorno. Essa é a essência do novo você. Não se trata de parecer diferente. Se trata de ser irreversivelmente outro. O velho hábito de hesitar foi substituído por ação imediata. A dúvida perdeu espaço para a direção. A confusão cedeu lugar à missão. E o que antes parecia impossível agora é inevitável, porque foi selado no nível mais profundo da sua consciência. Não busque mais validação. Você não precisa de ninguém para confirmar o que já foi decidido. O mundo vai perceber com o tempo que algo mudou, não porque você explicou, mas porque a sua presença carrega outro peso. As palavras serão menos necessárias, porque o silêncio de um homem que decidiu fala mais alto que 1000 argumentos. A partir daqui, sua missão não é resistir à tentação de voltar. Ela é inexistente. O verdadeiro desafio agora é construir.
construir a vida que honra essa decisão, construir a rotina que sustenta essa clareza, construir um legado que faça valer cada ponte que você queimou no processo. E esse é o convite. Faça do seu novo eu o alicerce do que vem a seguir. Não deixe essa chama apagar. Não trate essa decisão como um momento, trate como um marco, o ponto de não retorno, a fundação sobre a qual se erguerá tudo que você veio realizar. Acorde com ela na mente, durma com ela no coração, fale com ela na voz, carregue-a no olhar e viva como quem já sabe. Não está mais tentando, não está mais testando, está vivendo, porque esse é o verdadeiro poder, mover-se como quem já é, não como quem ainda espera permissão para ser. E se em algum momento a dúvida bater novamente, porque ela vai tentar, volte a esta decisão. Relembre o que ela te deu, o que ela silenciou, o que ela construiu e reafirme com força. Eu sou o tipo de homem que não volta atrás. Eu sou o tipo de homem que transforma destino em direção. Eu sou o tipo de homem que fala pouco e constrói muito. A ponte queimou. E o que está diante de você agora é uma estrada em branco. Cabe a você pavimentá-la com propósito, com disciplina, com intenção e com ação. Porque o mundo não precisa de mais homens que planejam. Ele precisa de homens que decidem. Você é um deles. Se chegou até aqui, então carrega em si a centelha. Use isso, alimente isso e volte aqui sempre que precisar reacender o fogo. Porque a repetição é o segredo. A repetição é o escultor da identidade. A repetição é o que transforma a inspiração em estrutura. E se esse conteúdo ressoou com a sua verdade mais profunda, se ele falou com aquela parte de você que já está cansada de ser quase, então se conecte com essa energia, aprofunde esse caminho e mantenha-se em contato com tudo que te relembra do que você já decidiu se tornar, porque a decisão foi feita, a ponte queimou e o novo homem já começou a construir.